Está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São, nesta altura, 17 horas em Paris, a mesma hora em Angola, 18 em Maputo, 16 em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. E marcar a atualidade desta quarta-feira, dia 2 de março, o 7º dia de bombardeamentos na Ucrânia. Fica marcado pelo ataque de Kharkiv e a Mariupol. Mais de 2.000 ucranianos foram mortos, além dos nossos defensores, anunciou há instantes o Serviço de Emergência do Estado ucraniano. No Burkina Faso, a junta militar anunciou eleições dentro de 2 anos e meio. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver sob o comando técnico de Dusko Sekulic. RFI. E como dizia, mais de 2.000 ucranianos foram mortos, anunciou o Serviço de Emergência do Estado ucraniano. Trata-se de um aumento significativo comparado com o balanço anterior das autoridades ucranianas, que apontava para a morte de mais de 350 civis, incluindo crianças. A informação não foi confirmada, não pôde ser confirmada de forma independente, à semelhança das informações divulgadas pela Rússia sobre o resultado dos ataques. A Agência de Direitos Humanos das Nações Unidas disse ontem que tinha registado a morte de 136 civis, incluindo 13 crianças e feridos, mais de 400 pessoas feridas desde o início da invasão russa da invasão da Rússia na Ucrânia. Quase 836 mil refugiados já deixaram a Ucrânia desde o início deste conflito. De acordo com o último balanço das Nações Unidas, não há outra solução que não seja construir uma resposta para socorrer as pessoas que fogem deste conflito, afirma o sociólogo, professor, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Pedro Góis. Haverá algum caos nesta altura, haverá ainda muitas organizações a tentarem estruturar uma resposta organizada, mas inevitavelmente essa organização tem que aparecer e vai aparecer. Pergunto-lhe, há resposta na capacidade humanitária da Europa para socorrer tanta gente em tão pouco tempo? Inevitavelmente, ou seja, não há outra solução que não seja construir essa resposta no imediato, mas também para aquilo que vem a seguir e para os muitos mais que virão. A Bruxelas quer corredores humanitários para ucranianos e alívio nas fronteiras da União Europeia. O que é que isto significa e o que é que representa? Para já, em termos políticos, representa algo de novo. Não aconteceu no passado, infelizmente, e agora conseguimos fazê-lo e isso é muito importante. Depois, representa também a noção exata da dimensão do problema e do facto da fronteira externa da União Europeia estar em países que estão impreparados para gerir este fluxo muito repentino, portanto, ser necessário que esse fluxo migratório seja conduzido para outros Estados da União Europeia, eu diria para todos os Estados da União Europeia, que têm que ser solidários na procura de uma resposta. A leitura do académico português Pedro Góis, que falava nomeadamente de Bruxelas ter pedido o alívio das fronteiras da União Europeia para socorrer o maior número de pessoas que fogem deste conflito. A Amnistia Internacional confirmou a existência de pelo menos 10 ataques indiscriminados da Rússia na Ucrânia que podem ser considerados crimes de guerra. Os ataques descritos incluem bombardeamentos a hospitais e edifícios residenciais, explosões em creches e infantários. Um grupo de cidadãos promove hoje, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, uma concentração em solidariedade para com o povo ucraniano, como nos explica o nosso correspondente Odair Santos. A concentração na cidade do Mindelo em solidariedade para com o povo ucraniano está previsto para as 17 horas locais, mais 2 horas em Paris. Em declarações à RFI, Antónia Moço, da organização, disse que os cidadãos vão fazer um apelo à paz. É a nossa obrigação moral ser solidários com a Ucrânia e com esse momento difícil de guerra que estão a atravessar. No fundo, é um apelo pela paz, pela importância da cultura da paz e para a chamada de atenção que nós vivemos numa comunidade humana. Portanto, nós temos que estar mais atentos a tudo o que se passa com outros povos e também sentir a dor que eles sentem
e o sofrimento também. Portanto, nós estamos indignados e eu acho que devemos estar mais atentos também. É para nós termos a percepção que há perigos e que temos que estar atentos e dar a resposta atempada sempre que essas ameaças surgirem. A concentração em solidariedade para com o povo ucraniano acontece esta tarde na praça em frente à Pró-Catedral de Nossa Senhora de Luz, na ilha de São Vicente, e vai contar com intervenções de líderes religiosos, e os participantes devem fazer um minuto de silêncio invocando a paz aos russos e aos ucranianos, considerados pela organização da concentração povos amigos do povo cabo-verdiano e vítimas de Vladimir Putin. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM. Em São Tomé e Príncipe, a partir deste mês de março, a empresa de combustíveis e óleos vai reduzir em 56% o fornecimento de combustível à empresa de água e eletricidade. O facto deve-se ao incumprimento no pagamento das dívidas acumuladas. O governo são-tomense promete negociar com a ENCO e a Sonangol, como nos explica Maximino Carlos. Para o ministro Osvaldo Abreu, o Estado tem que encontrar formas mais expeditas de resolver este problema. Portanto, o Estado tem que ver encontrar a forma negocial diretamente com a Sonangol, o governo angolano. Tem sido rotina. Com os sucessivos governos do país, este problema da dívida da empresa de água e eletricidade com a ENCO tem sido constante, como revela o ministro Osvaldo Abreu, tutelar da área de energia. Nós temos tido este problema ao longo de vários anos, para não dizer décadas. Por se tratar de uma empresa pública com problemas de gestão e de liquidez, a EMAI tem tido dificuldades em honrar os seus compromissos com a ENCO e concomitantemente com a Sonangol, disse Osvaldo Abreu. Tem existido falhas no pagamento regular da EMAI para com a ENCO. E de tempo em tempo, não só neste governo, no governo anterior e os outros, a ENCO faz o seu papel como uma empresa comercial, exigindo mais pagamentos ao Estado, à EMAI, tudo buscar a responsabilidade também do Estado. Entretanto, está resolvida a crise energética com alternativas encontradas pelo governo para o transporte de combustível. A cidade de Neves, situada no norte da ilha de São Tomé, Maximino Carlos, São Tomé, RFI. No Burkina Faso, toma hoje posse o presidente de transição. Depois do golpe de Estado de 24 de janeiro, o período de transição foi estipulado em 36 meses. Miguel Martins. Com a tomada de posse do tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, de 41 anos, arranca o processo de transição de 3 anos no Burkina Faso. O presidente em causa fica arredado das eleições presidenciais, legislativas e autárquicas que devem pôr termo a este período. Damiba já tinha tomado posse a 16 de fevereiro perante o Tribunal Constitucional. Este segundo juramento ocorre após uma reunião alargada, incluindo a junta militar, mas também partidos, sindicatos, sociedade civil, organizações juvenis, de mulheres ou ainda de deslocados. Estes últimos prendem-se com os ataques terroristas que têm assolado este país da África Ocidental desde 2015. Um dos pretextos usados pelos golpistas para derrubar o presidente Roch Marc Christian Kaboré prendia-se com a sua incapacidade face aos jihadistas, embora também fosse criticado pela suposta ineficácia na luta contra a corrupção. A carta de transição estipula ainda que seja um civil a desempenhar o cargo de primeiro-ministro. Tanto ele como os 25 membros do governo ficarão também de fora das futuras eleições. Em França, o país celebra os 400 anos do nascimento de Molière. Este ano, o dramaturgo expôs fraturas que abrem caminho às mais graves aventuras autoritárias, defende a poetisa Regina Guimarães. Ele não ataca os mais poderosos, ele ataca aqueles que pretendem chegar, imitar os mais poderosos. E isso é muito poderoso, digamos, porque é quase mais poderoso, ou seja, porque são pessoas que virtualmente não vão mudar o mundo, vão perpetuar as regras que regem o mundo, um mundo em que existem os da modo de cima e os da modo de baixo. E isso é muito forte. São feridas sociais que vão perdurar no tempo, clivagens, fraturas e que vão abrir caminho às mais graves aventuras autoritárias, porque é muito fácil tomar o poder quando se perpetua esta coisa dos da modo de cima e dos da modo de baixo, e que a certas alturas da modo de baixo estão tão esmagadinhos
e os da modo de cima estão tão longe dos da modo de baixo e estão tão metidos nas suas mitologias que depois, de repente, há uma espécie de surdez, de diálogo surdo. Regina Guimarães, tradutora de Molière.